Companhia de Teatro Pé de Boba. Ou de casa, ou de fora, ou de casa, ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. São os cantadores reis, são os cantadores reis. Quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. Cantar reis não é pecado, cantar reis não é pecado. Nesse dia de alegria, era uma vez um gato azul que levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato xadrez. Quem quiser, conte outra vez. Era uma vez, era duas, era três. E o mundo inteiro se fez. E agora? Agora, tudo outra vez. Era uma vez, era duas, era três. Era uma vez um menino que se chamava João. E João era muito desatento, sabe? Andava por aí, sem prestar atenção por onde pisava. Um certo dia, João estava no sítio da avó, passeando. E ele olhava para as árvores que eram bem altas. Via o canto dos pássaros e se abestalhou. Não percebeu quando de repente tropeçou numa coca. Mas não era uma Coca-Cola não, viu? Era um fruto bem grande. E João olhou para aquele fruto, pegou o fruto e... Ufa, era pesado. E foi até a casa da avó. Chegou lá, botou o fruto em cima da mesa. A avó pegou o fruto, lavou, cortou e botou dentro de um caldeirão bem grande. E começou a mexer. João, a coca tá pronta, vem lá comer. João, não deve danado se meteu esse menino. Olha, João, tu viu o João, menino? Não? Meu Deus do céu, cadê esse menino? Foi ali. Ô, João! Foi não. Ave Maria. Foi não, minha filha. Eu já... Não tá, não. Aonde? É tu? Não, não é tu, não. Tá muito grande pra ser João. Pra lá. Vocês estão me fazendo de besta. A avó esperou João. Esperou. Mas foi dando uma fome na avó. A barriga da avó começou a fazer um barulho estranho. Aí ela resolveu experimentar um pouquinho da coca. Só um pedacinho. Tá bom esse negócio aqui. Só mais um. Não faz mal se eu experimentar mais um, né? Vocês querem? Ainda bem. Tu quer? Quem mais quer? Então vai fazer o seguinte, ó. No 3, vocês abrem a boca.
rápido. Lá vem João. E João chegou logo assim. Minha avó me deu minha coca. Coca que o mato me deu. Minha avó me deu minha coca. Coca, recoca que o mato me deu. Coca, recoca que o mato me deu. Tu quer a coca, hein, João? E a coca? Aquele menino ali comeu tudinho. Foi você. Comeu aquele também, aquele. Mas eu não comi nenhum pedacinho. Eu não fiquei nem... Não é verdade? Tá bom. Eu assumo que eu comi um bocado. Mas não tem problema não, meu filho. Não fique triste, não. O negócio enrolou todo aqui. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho aqui um prato de angu. A avó pegou o prato de angu, foi dar para João. Angu? Que comida mais sem graça. Olha aqui, João. Se você quiser o angu, bem. Se não quiser, azar o seu. Porque eu vou fazer outra coisa não, viu? E lá se foi a avó. Então, João pegou o prato de angu e, desatento como era, foi andando até a sala. Mas quando ia chegando na sala, de novo tropeçou. Nada! Ele derrubou o angu todinho na parede. A parede imediatamente... Eita! Esse angu tá parecendo um pouquinho de açúcar. Tá muito... tá muito... com muita água. Tá? Mas tá bom. Aí João olhou para a parede e disse: parede, me dê meu angu. Angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca. Coca, recoca que o mato me deu. Coca, recoca que o mato me deu. A parede olhou para João e disse: ih, João, é o seguinte, tem como devolver o seu angu não. Se você quiser, tem esse pedaço de sabão aí em cima. Se quiser, bem. Se não quiser, azar. Pedaço de sabão? E eu vou comer sabão, é? Pegou, imagina que é queijo. E queijo faz bolinha de sabão, é? Botou o sabão dentro do bolso e foi andar lá pelas bandas do rio. Foi aí que ele encontrou uma lavadeira. Mas a lavadeira lavava tanta roupa sem um pedacinho de sabão. João olhou para ela e teve a ideia de emprestar o pouco de sabão que tinha. Mas já foi logo dizendo que emprestava e depois pegava de volta. A lavadeira ficou tão animada, mas tão animada, que lavou toda a roupa. Encontrei Nossa Senhora na beira do rio, lavando a roupa do seu Bento Filho. Nossa Senhora lavava, São José estendia, e o menino chorava do frio que sentia. João voltou algum tempo depois e foi cantando para a lavadeira assim: lavadeira, me dê meu sabão. Sabão que quem deu mesmo? A parede me deu. A parede sugou meu angu que a minha avó me deu. E minha avó comeu minha coca. Coca, recoca que o mato me deu. Coca, recoca que o mato me deu. A lavadeira sem graça disse para João: ai, menino, me desculpe, mas eu fiquei tão empolgada que gastei todo o seu sabão e não sobrou nem um bocadinho, nem um pouquinho.
Mas eu tenho aqui uma navalha para te dar de presente. E a navalha era uma navalha dourada e bem brilhosa e afinada. João pegou a navalha, enrolou num pedaço de papel e com cuidado guardou no bolso. E foi dar uma volta lá na cidade. Chegando na cidade, João avistou um cesteiro que cortava a palha com os dentes. Fazia tanto tempo que ele não tinha uma faca que os dentes já tinham quebrado tudo. Só tinha 2 na frente. João ficou com pena do homem e resolveu emprestar a navalha. Mas foi logo dizendo que depois voltava para pegar. O homem cortou palha de tudo quanto é jeito e fez cestos pequenos, cestos médios, cestos grandes. Depois, já no finalzinho do seu dia de trabalho, o homem, sem querer, quebrou a navalha. E João voltou lá. Cesteiro, me dê minha navalha. Navalha aqui. A lavadeira me deu. A lavadeira gastou meu sabão que a parede me deu. A parede sugou meu angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca. Coca recoca que o mato lhe deu. Coca recoca que o mato lhe deu. Mas o cesteiro já tinha quebrado a navalha de João. E pensou. Lembrou. Tinha sobrado um cesto pequeno. Então ele resolveu dar de presente para o menino. O menino pegou o cesto, olhou e se perguntou o que poderia fazer com aquele cesto. Já sei! Eu posso levar coisa da feira para casa. Eu também posso guardar meus livros, meus brinquedos. Então, comida. Então ele pegou o cesto e botou na cabeça para se proteger do sol, que ele não era besta nem nada, né? E lá se foi João voltando para a casa da avó. Mas no meio do caminho, João ouviu de longe um pom 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 Olha o pão! Quem quer comprar pão? Tu quer? Tem aqui um dentro da minha meia. Quer? Não, mas também tem um aqui dentro do meu bolso. Quem quer? E aqui debaixo do meu chapéu. Quer? Tá um pouquinho suado, mas tudo bem. Não. E agora? Ninguém quer comprar meus pães. João percebe. R$1. Vai. João, percebendo que o homem não conseguia vender os pães, emprestou o cesto dele. Mas foi logo dizendo: ô seu padeiro, olha, eu empresto, mas o senhor me devolva, viu? Eu só tenho esse cesto. E lá se foi o padeiro. Voltou lá na padaria, fez os pães. Todo dia o padeiro amassa o pão. Amassa o pão. Amassa o pão. Pão, 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 pão. E saiu do forno pães tão cheirosos e novinhos que ele encheu o cesto e saiu pela cidade vendendo pão. Quem quer pão? Toma, vai! Quem quer pão? Uau! Vendeu todos os pães. Ficou tão feliz, mas tão empolgado, que vendeu os pães, um cesto e tudo. Ai, meu Deus! E lá vem João. Padeiro, me deu meu cesto. Cesto que o cesteiro me deu. O cesteiro quebrou. Navalha que a lavadeira me deu. A lavadeira gastou. Sabão que a parede me deu. E a parede sugou. Angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca. Coca, recoca de
murchando. Mas antes que caísse uma lágrima, o padeiro lembrou-se de um pão que tinha guardado. Então presenteou o menino. A barriga de João já estava fazendo um barulho estranho. Então João sentiu o cheiro daquele pão. Fechou o olho para saborear. E quando ele ia botando o pão na boca, passou uma menina, pegou o pão. Mas nessa hora, a lágrima de João, que quase tinha caído, eu vou embora. Mas antes que o menino fosse embora, a menina gritou: Ei, João, volta aqui, menino, deixa de ser bobo. Ah, vai chorar por conta disso? Então ela abriu uma sacola e tirou de lá uma viola. Quando João viu aquela viola bonita, ele esqueceu que estava triste e fez uma música assim, ó. Da coca eu fiz o angu, do angu eu fiz o sabão, do sabão eu fiz a navalha, da navalha eu fiz um cesto, do cesto eu fiz o pão, do pão eu fiz a viola, dinguim, dinguim, eu vou pra Angola, dinguim, dinguim, eu vou pra Angola. Vamos cantar junto com o João? No 3, hein? Quem lembra? Todo. 1, 2, 3. Da coca eu fiz o, do angu eu fiz o, do sabão eu fiz a, da navalha eu fiz o, do cesto eu fiz o, do pão eu fiz a viola. Dinguirim, dinguim, eu vou pra Angola. Dinguirim, dinguim, eu vou pra Angola. Dinguirim, dinguim, eu vou pra Angola. Tchau, João. Até a próxima. E essa história entrou pela perna do pinto, saiu pela perna do pato. Senhor Rei mandou dizer que a gente contasse até 4, assim. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9, 10. Pode ser mais forte, pode não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu disser sim, vocês têm que dizer não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Estão ouvindo direito? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Quando eu disser canta, vocês têm que dizer conta. Canta, canta, canta. E quando eu disser conta, vocês têm que dizer canta. Conta, conta, conta. Canta, canta, canta. Conta, conta, conta. Conta, canta, canta. É pra cantar ou é pra contar? Pode ser os dois? Então, senhora dona da casa, senhor dono dessas terras, venho lhe pedir licença pra cantar. Oi, 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 oi. Contos de paz, não de guerra. E com a vossa anuência lhe peço por garantia
alegria. Um certo dia, assim que o dia amanheceu, na casa de Mariazinha, a mãe dela, que era lavadeira, acordou, chamou a menina e disse que as duas iam até o rio lavar roupa. Então juntaram todas as roupas sujas e botaram num cesto. Mariazinha estava usando um par de brinco que tinha ganhado do seu pai. Eram brincos preciosos, mas porque ela gostava muito. O único presente que tinha ganhado do pai. Mariazinha adorava seus brincos. E foi até o rio com a mãe. Chegando lá, a mãe procurou uma pedra e começou a lavar. Encontrei Nossa Senhora na beira do rio, lavando a roupa do seu bento filho. Enquanto a mãe lavava e cantava com as outras lavadeiras, Mariazinha brincava, pulando de pedra em pedra. Ui! Então, Mariazinha decidiu dar um mergulho. E quando ia mergulhando, lembrou dos brincos. Então tirou os brincos para não perder e guardou no cantinho de uma pedra. E continuou. Mergulhou. E foi nadando, nadando. Quando a menina percebeu que o sol já estava se escondendo lá atrás da montanha, resolveu voltar para onde estava a mãe. Então, quando ia saltando, e meus brincos, voltou lá na pedra. Ei, cadê os brincos? Você pegou? Foi você? Me devolve. Cadê? Ai, meus brincos. Quem? Jogou lá? Ei, meus brincos. Mariazinha viu um homem lá do outro lado do rio, alto e estranho, e balançava qualquer coisa com a sua mão. E com a outra chamava a menina. Mariazinha foi se aproximando e disse: o senhor viu meus brincos? O homem abriu um surrão e disse: ora, menina, eu não sabia que esses brincos eram seus. Então, entre aqui. A menina pulou dentro do surrão e quando estava lá, e quando foi subindo, o homem fechou o surrão, bem fechado. E mesmo que a menina esperneasse, gritasse: ai, socorro, me solta, me solta! Não teve jeito, não. O homem pegou o surrão, botou nas costas e foi caminhando pelas bandas da floresta. Ninguém viu, ninguém ouviu. Enquanto isso, a mãe de Mariazinha esperava pela menina. Mariazinha! 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 Ninguém viu, ninguém ouviu. A mãe da menina voltou para casa naquela noite com o coração transbordando de tristeza. Passou dias procurando, mas ninguém tinha visto a menina. Até que um dia ela desistiu de procurar e começou a rezar, pedindo que a sua filhinha voltasse
Então, enquanto isso, o homem do surrão andava pelos vilarejos e aonde chegava, anunciava: senhoras e senhores, venham ver um surrão que canta. Hã? Um surrão que canta? Nunca vi. Quem já se viu um negócio desse? Não, isso é conversa. Isso não existe. Esse homem quer nos enganar. Ninguém vai perder tempo com isso. Foi um falatório danado na cidade. Até que o homem disse: menina, todas as vezes que eu disser canta, canta, meu surrão, senão eu lhe dou com a força do bordão, você há de cantar, hein? Senão vai apanhar. Senhoras e senhores, venham ver um surrão que canta. No meu surrão ficarei, no meu surrão morrerei, por causa dos brincos de ouro que lá no rio deixei. Um surrão que canta! Ei, o surrão canta! É verdade, é um surrão encantado! Um surrão que canta! Ai, que maravilha! É um surrão que canta! E naquele dia, o homem ganhou tantas moedas de ouro, mas tantas moedas de ouro, que resolveu andar por aí, batendo de porta em porta. Hoje casa! Hoje casa! De tanto bater de porta em porta, o homem foi parar bem na casa da mãe de Mariazinha. E quando chegou lá: hoje casa! Hoje fora! Eu tenho aqui um surrão que canta, minha senhora. Não queres ouvir? Não quero. Pode ir passando para a próxima casa, meu senhor. Não tenho mais tempo para cantoria. Mas o meu surrão vai lhe dar muita alegria, senhora. Vamos, é apenas algumas moedinhas. O que tiveres aí? O homem tanto insistiu que a mulher deixou. Então ele disse: canta, canta, meu surrão, senão eu lhe dou com a força do bordão. No meu surrão ficarei, no meu surrão morrerei. E nem foi preciso que o surrão cantasse tudo, que assim que a mãe de Mariazinha ouviu os primeiros acordes da voz da menina, reconheceu. Mas a mãe de Mariazinha era uma mulher muito sábia e ficou calada. Então foi até a cozinha e começou a pensar: já sei, vou pedir para o homem comprar farinha lá na venda da esquina. Meu senhor, eu gostei muito do canto do surrão, mas a única coisa que tenho para lhe pagar são bolinhos de farinha. Mas infelizmente a minha farinha acabou. O senhor não pode ir até a venda da esquina comprar um pouco? O homem ficou tão animado, ele adorava bolinhos de farinha. Então pegou o surrão, guardou no canto da sala e foi até a esquina. E assim que o homem dobrou a esquina, a mulher abriu o surrão e tirou a menina de lá. Mariazinha fazia muito tempo que estava lá e estava tão fraca. Parecia assim um passarinho que nem sabia mais voar. A mãe de Mariazinha olhou para ela e disse: filha, você é o meu sol. Imediatamente escondeu a menina dentro de um cesto de
roupa limpa, abriu o surrão e foi até o quintal. E botou lá dentro tudo quanto era porcaria. Botou cocô de neném, catota de nariz, botou também cera, chulé, que mais? Ajuda aí. Comida estragada. Isso. Que mais? Vômito de gente. Um poço. Botou tudo quanto era porcaria dentro. Fechou o surrão e deixou lá, ó. Botou lá no canto da sala. Enquanto isso, o homem vinha chegando. Só que o homem do surrão, além de ter comprado a farinha, ele também tinha tomado 1 litro de vinho todinho. Não pensem que eu tô bêbado, hein? Não tô coisa alguma. Eu tô aqui só um pouquinho. É isso aí mesmo, toma, só um pouquinho. Ai, peraí. A senhora vai fazer os bolinhos? Faça logo, porque eu tô com fome. O homem encheu a pança de bolinho de farinha. E quando estava com a pança cheia, eu agora vou lá do outro lado da cidade. A senhora, muito obrigada. E até mais, hein? Meu surrão. Parece que essa menina engordou. Vocês estão sabendo de alguma coisa que eu não sei? Tá? Você tá. Tá? Tem alguma coisa muito estranha aqui. Peraí. É o quê? Comeu? Eu não vi, não. Mas não pode comer, não, hein? Foi você, não foi? O homem chegou na outra casa, botou o surrão no chão e disse: venham ver, um surrão que canta, e ele canta muito bem, hein? Atenção! Canta, meu surrão, senão eu lhe dou com a força do bordão. Peraí, tenha calma, que ele vai cantar. Canta, meu surrão, senão eu lhe dou com a força do bordão. Ele vai cantar, peraí. Canta. E o saco explodiu e caiu na cabeça do homem. Ai, vômito de gente. Ai, eca. É o jeito. E lá se foi o homem do saco, todo melecado. Sabe, a minha avó me disse que depois daquele dia, o homem do saco abriu o chão e fechou. Desapareceu. E nunca mais, de tanta vergonha, ele apareceu. Enquanto isso, Mariazinha já tinha tomado um banho quentinho, tinha tomado a sopa da mamãe e estava numa caminha limpinha e cheirosa, dormindo com a mãe, enquanto as duas cantavam assim: a mamãe é uma roseira que o papai colheu, e eu sou um botãozinho que a roseira
porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Adeus, minha gente, queiram desculpar que a minha jornada já vai terminar. Adeus, minha gente, queiram desculpar que a minha jornada já vai terminar. Tchau. Muito obrigado. Bom dia. Eu sou Cris e sou da Companhia Pé de Baobá. Sou cearense, mas moro em Campina Grande. E quero agradecer imensamente a esse espaço, ao SESC e a todos vocês que vieram ouvir histórias. E que essas histórias, elas possam continuar andando o mundo. Que vocês contem elas para outras pessoas e sejam também contadores de histórias, tá certo? Muito obrigado. Beijo. A selfie, gente. Todo mundo de X. Vamos lá. Obrigada, gente. Quem gostou, dá um gritão aí bem grande! Que legal! E a nossa programação não para por aqui. Agora nós vamos ter um bate-papo muito legal. Um bate-papo sobre literatura, sobre desenho, sobre HQs. Traço e rabisco, o que é isso? Não, opa, perdoe, não é esse. É Nerd e Otaku, Diálogos de Força, com Gabriel Andrade, Giovana Leandro e Paulo Moraes, pela mediação da nossa amiga Milena Azevedo. Certo, pessoal? Vamos ter mais uma ação SESC Literatura, em parceria com a Prefeitura Municipal, aqui no Festival Literário de Natal. Gabriel Andrade Júnior é músico, animador, ilustrador, artista e roteirista de quadrinhos. Nasceu em Macau, Rio Grande do Norte. Seu primeiro trabalho foi publicado, foram ilustrações para o livro A Ordem da Rosa Branca, de Daniel Nasser, no ano de 2005. A partir de 2009, seus trabalhos foram requisitados por editoras norte-americanas, como Kingston Comics, Dark Horse, Boom Studios, Sea Lion Books e Avatar Press. Atualmente desenvolve uma série de títulos de horror e suspense com o escritor inglês Alan Moore, V de Vingança, Watchmen, dentre outros. Giovana Leandro e Paulo Moraes. Giovana é de Natal, do Rio Grande do Norte, com trabalhos publicados no Brasil e no exterior, Japão, Dinamarca, Emirados Árabes, Estados Unidos e Reino Unido. Nos quadrinhos, ela trabalha para Revolt, dos Emirados Árabes, e desenha quadrinhos sobre encomenda. No Brasil, participou recentemente da coletânea Dragons, da editora Draco, junto com a editora Jambo. Paulo é nascido em Mossoró, Rio Grande do Norte, e além de roteirista e editor de quadrinhos autorais, trabalha com edição de imagens, diagramação e contato com as editoras brasileiras do exterior. Juntamente com a Giovana, foi um dos campeões do Silent Mangá Audition 3 e grande campeão do 7. E nossa mediadora, Milena Azevedo, é mestre em Histórias pela Unissus, Rio Grande do Sul. Já foi professora, empresária e atua 12 anos com histórias em quadrinhos e atualmente segue como roteirista de histórias em quadrinhos de cinema e games.
é colunista do Substantivo Plural, resenhista do Universo HQ e faz parte da equipe do Selo Pago Comics, da editora Cândido. Então, vamos lá recebê-los com uma salva de palmas. Com vocês o nosso bate-papo literário, Nerd Otaku, Diálogos de Força. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero saber primeiro aqui, quem é que gosta de história em quadrinhos? Aê! Quem é que gosta de anime? Aê! Que beleza! Pois nós estamos aqui simplesmente com uma dupla sensacional que vocês vão conhecer. Essa figura aqui também, eu vou explicar quem é. E esse jovem aqui, que a gente inseriu aqui à mesa, porque é extremamente importante, Peixoto, da Animax, da Rádio Animax, entendeu? Ele tem um trabalho já desde a década de 90, todo voltado para o mangá, para os animes, para os seriados live action, né, Peixoto? Então ele vem aqui abrilhantar a nossa mesa, o nosso bate-papo, tá beleza, pessoal? E aí, não sei se vai dar para vocês fazerem perguntas, mas depois, quando a gente terminar, né, quem quiser perguntar alguma coisa, pode abordar aqui os nossos convidados, né? Eu fiquei muito feliz do SESC ter me chamado mais uma vez para mediar aqui uma mesa, né, com a temática nerd, porque eu não sou nerd, né? Ninguém aqui dessa mesa é nerd, que é isso, né? E aí, Nossa, sempre nem parece. Nem parece. Sou do credo, assim, escrito. Então, pessoal, quando Ilana, do SESC, me perguntou assim, quem eu indicaria para a mesa, eu consegui aqui juntar essa dupla, esse rapaz aqui, que eu sou assim fã, de muito tempo. Conheço o trabalho deles desde o comecinho, acompanhei a carreira deles até esse estágio, melhor dizendo, que eles chegaram agora. A dupla de tênis, a Giovana Leandro e o Paulo Moraes, eles simplesmente ganharam o Grand Prix do Silent Mangá. Vocês não têm noção, o Silent Mangá é um concurso que acontece no Japão todo ano, e participam artistas de todas as partes do mundo, certo? E foram mais de 600 trabalhos, foi esse ano? Mais de 650 inscritos. É uma editora japonesa, a mesma editora que já fez Hokuto no Ken. Melhor, não é que já fez, é que trabalha com artistas de Hokuto no Ken, com o de City Hunter, com Sahara Mizu também, do Maigeu. Trabalha com muitos artistas famosos. Então a gente conseguiu ganhar o prêmio dessa vez, entramos no Masterclass, somos parte agora do corpo da editora, inclusive. E o Japão no próximo ano. Vamos para o Japão agora em janeiro para receber algumas honrarias, Masterclass. Inclusive estamos com um trabalho agora já para fazer com eles. Estamos esperando aqui aprovarem o roteiro. Já foi aprovado pelo editor, falta o editor-chefe aprovar também. Então a gente está num caminho legal agora com essa editora, apesar de que não é só com essa editora, a gente já faz trabalhos há muito tempo. A gente já trabalhava para o Japão com ilustrações para games, não games que saem aqui, porque na verdade grande parte desses games não são para a faixa etária livre, são para a faixa etária adulta mesmo. Mas a gente tem muito trabalho já no mundo. A gente já fez trabalho para a Europa, já fez trabalho para os Estados Unidos, todos eles com mangá. E também, que me contaram também esse ano, né? Fizeram uma arte que entrou para a parte oficial lá do LoL, né? Do League of Legends, foi isso? Não, foi pro Dota. Foi pro Dota. Dota 2. Desculpa. Foi pro Dota, né? Uma ofensa, não foi? Oh, desculpa. É uma ofensa. Pisei na bola agora, desculpa aí.
vocês vão conhecer mais um pouquinho aqui do trabalho deles, tá certo? Ao longo do nosso bate-papo. E nosso grande Gabriel Andrade Júnior, que teve a honra, né, de trabalhar com o grande roteirista Alan Moore, né, Ed Bruckner. E Alan Moore gostou tanto da parceria que eles fizeram com o Crossed 100, que chamou ele para fazer outros trabalhos, né? E se Gabriel já era bom, rapaz, quando ele me mostrou as páginas que ele estava fazendo, né, para a história de Alan Moore, caramba, rapaz, você conseguiu, sabe quando a pessoa já é bom e consegue se superar? E Gabriel é um exemplo disso, né? É um rapaz humilde, bacana demais, artista de mão cheia, entendeu? E que ele vai também falar um pouquinho para vocês de do quadrinho que ele está fazendo também sozinho, o Dried Roots, né? Ele está escrevendo, ele está desenhando, vai colorir também, Gabriel? Gabrielzinho, Gabriel. O Dried Roots, ele é uma ficção científica, se passa muitos anos à frente, numa sociedade completamente reformulada e tudo mais, mas o foco da história não é bem a parte de ficção científica, e sim o relacionamento entre as pessoas e como elas lidam com esse mundo novo, sabe? Aí eu roteirizei, eu tenho uma história desde 2004, há muito tempo que eu tenho essa história, e eu nunca tive, ela nasceu como a pretensão de ser uma série de TV, ou alguma coisa para cinema. Nasceu como roteiro para cinema, só que eu era adolescente, não tinha noção do que estava fazendo. E quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos, veio a ideia de ressuscitar essa história e trazer ela à vida agora, com mais maturidade e tudo mais. E ela vai ser um grande desafio para mim, porque além de eu estar roteirizando algo próprio e original, ela vai trazer coisas fora da minha área confortável, né? E é todo pintado à mão, todo desenhado, e eu estava querendo fazer também escrito, né? Mas é trabalho demais. Isso aí é trabalho demais. Eu vou dividir e vou chamar um letrista para fazer isso aí. Oi? E só para quem não ligou aí, né, o nome da pessoa, Alan Moore, ele é o roteirista aí de quadrinhos que foram adaptados para o cinema, né, como Watchmen, V de Vingança, do Inferno, né? E foi Alan Moore quem escolheu Gabriel. Constantine, né? Foi Alan Moore quem escolheu Gabriel. Gabriel lá de Macau, né? E o grande Alan Moore disse, não, eu quero esse desenhista aqui para trabalhar comigo, né? E é que é para a gente ver, assim, hoje em dia, com a internet, todas as fronteiras elas foram quebradas, né? Você pode ter um ícone, e quando o Gabriel ligou para mim, para contar a novidade que ele não podia contar para ninguém. Foi a primeira pessoa, né? Ele não podia contar para ninguém, aí eu fiquei com esse segredo assim, né? Chorando, me emocionando, me arrepiei quando ele disse que ia desenhar para Alan Moore, porque, assim, eu vibro muito com todos os nossos artistas aqui, porque eu sei que trabalhar com histórias em quadrinhos no Nordeste, principalmente em Natal, não é fácil. A gente sofre preconceito aí adoidado, entendeu? As pessoas ainda acham que é hobby, não valorizam, não entendem que é uma profissão, não entendem que para a gente fazer, a gente tem que estudar muito, tem que ralar muito, entendeu? E se hoje eles estão nessas posições do topo, digamos assim, que ainda podem chegar até mais, né, porque tem talento para isso, é muito bacana, mas teve toda uma estrada anterior, né? Teve toda uma estrada de aprendizado, teve toda uma estrada de pessoas dizendo que não vai dar certo, que isso é uma loucura, e eles embarcaram na loucura porque acreditaram nos sonhos deles, né? E hoje eles estão aí. E o nosso Peixoto, né, que tem, como eu já falei, que ele tem esse trabalho bem bacana da Animax, a Rádio Animax, ele até me falou agora da revista, desculpa, que está voltando agora, né? Ele até me falou que tem um projeto aí para sair um PDF,
né? Exato. E aí ele vai contar um pouquinho aqui para vocês sobre. E ele é um dos grandes especialistas no Brasil, vamos dizer assim, porque é mesmo, né? É uma autoridade para falar da cultura otaku. Eu né? acredito até o maior. Maior, É um olha, Paulo está especialista dizendo, então, né? Paulo, eu vou calma endossar. lá. Ó. Quem é maior do que tu nisso aí? Olha a responsa que você está jogando nas minhas costas, Ah, meu cara. amigo, aguenta aí. Tá. Assim, só adiantando um pouquinho. No caso, eu escrevo revistas. Vamos deixar bem claro, eu não sou desenhista, não sou roteirista, gente, eu sou jornalista. Ou seja, eu sou uma espécie mais rara ainda aqui no Brasil. Um jornalista especializado em anime e mangá no Brasil é uma espécie altamente rara. Já teve mais, só que às vezes eu acho que eu estou numa espécie de extinção quase. Quase. Mas assim, deixa assim, eu fazendo uma conta por alto do que eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a mexer. Eu primeiro era fã de quadrinho, aí eu descobri o anime e mangá, quando eu estudei no bairro da Liberdade, em São Paulo, aí eu passava no bairro da Liberdade, bairro japonês, você passa do lado das livrarias japonesas e você descobre aqueles desenhos de olho grande que você curtia desde pequeno, é japonês. Eu falei, pronto, é aqui. Aí fiquei, né? Aí mesmo depois que eu saí da Liberdade, quando fui trabalhar no meu primeiro emprego, também tinha que passar pela Liberdade. Era uma coisa kármica Tô me mesmo. chamando, né? Tava me puxando. Não, eu falo sempre, foi karma. Comigo foi karma. E aí, durante o meio dos anos 80, eu comecei a conhecer clubes de fãs de quadrinhos em São Paulo. Havia um que era só de anime e mangá. Obviamente, fui lá, que eu participei. Acabei entrando na diretoria, fiz a primeira exibição pública de desenho animado japonês no Brasil, junho de 86. Olha aí, 31 aí. anos atrás. Foi a primeira exibição que a gente fez lá no prédio da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Nessa época eu conheci alguns editores, foi quando eu comecei a fazer alguns trabalhos, porque eu queria ser desenhista, só que eu descobri que eu não conseguia desenhar, era muito ruim. Quis ser roteirista. Quase todo desenhista no Brasil também já é roteirista, então não tinha muito serviço para mim. Aí fiz um bico editorial aqui e ali. Aí no mercado editorial de São Paulo eu fiquei conhecido como aquele cara esquisito que só gosta de desenho de olho grande. Eu era visto com tremendo... Não, sério, era isso. E o Peixoto, aquele cara que só curte aqueles desenhos japoneses de olho grande, né? Aí eu fiquei sendo o cara esquisito até 94, quando chegou Cavaleiros. Aí todo mundo, vem cá, meu amigo, eu preciso da sua ajuda. Né? Aí eu fui à forra, né? Aí eu fiz várias matérias, aí eu pude fazer as minhas primeiras revistas informativas. E de lá para cá, que eu vou contar o tempo que eu comecei a fazer revista informativa de fato, né? Que é pegar o desenho, analisar, fazer uma crítica, dar dica para o leitor, porque não tinha internet naquela época, gente, então a informação tinha que vir em forma de revista, e o meu trabalho era passar essa informação para vocês. Entre 95 até 2003, que foi quando eu dei o grande break de trabalho, nesses 8 anos, eu fiz mais ou menos 180 revistas. Caramba, 180 revistas, porque vamos lá, a Animax foi 50, a Animex, que foi a sucessora, foi mais umas 60, aí você começa a contar as miudinhas, teve a coleção de revista pôster dos Cavaleiros que eu fiz também, que foi mais 10, aí você vai colocando uma em cima da outra, aí quando você olha assim, caramba, eu escrevi tudo isso, não acredito. Mas o meu caso foi o seguinte, eu fui um fã que acabou entrando no mercado. Eu não tinha pretensão de ser jornalista, acabei me tornando por uma questão que era o espaço que havia para mim. Porque eu não podia ser desenhista, não podia ser roteirista, não queria largar o osso, né? Queria continuar trabalhando no que eu gostava. Aí surgiu primeiro uma resenha aqui, ali, aí com Cavaleiros surgiu essas grandes oportunidades, e aí a gente fez tudo isso. E agora, 18 anos depois da pausa da Animax, a gente vai lançar agora, dia 27 de novembro, vai ser lançado a Animax 51, porque a gente fez 50 edições até novembro de 99. E agora, 18 anos depois, a gente está retomando com a editora Animax, mas vai ser só online. Tem versão impressa também, mas tem a versão online, que é bem baratinha. E eu e o Paulo estamos aqui numa trama para conquistar o mundo, né? E fazer uma Animax mais vitaminada. A gente é de Macedo. Exatamente. Olha aí, mas é melhor tirar a maceta da jogada.
para tirar ele da jogada. É o livro dele, Plano de Poder? Sim. Então, pessoal, vocês já viram aqui que essa mesa é peso pesado, né? Pessoal que realmente sabe, faz e gosta do que faz. Então, só para abrir aqui a discussão, a gente vai falar um pouquinho aqui do termo nerd e depois do termo otaku, tá certo? O termo nerd, hoje em dia está na moda, né? Hoje em dia, se a pessoa abre a boca e diz assim, eu sou nerd, né? Mas o preconceito que eu passei, o preconceito que Peixoto passou, né? Foi forte, entendeu? Antes, você ser nerd era você ser o estranho, né? Era você ser o doidinho ou o crianção, entendeu? Não era fácil não, assim, e principalmente eu, mulher, né? Então, sofri preconceito, ia comprar revista na banca e o pessoal perguntava assim, é para o seu namorado, é para o seu irmão, é para o seu pai? Eu dizia, não, é para mim, porque eu gosto de Batman. E daí? Entendeu? Então, acontecia muito isso, né? Então, o termo nerd, ele surge mais ou menos entre as décadas de 1960, 70, e depois, na década de 80, ele é maciçamente divulgado com uma conotação bem pejorativa, né? Era justamente aquela pessoa assim, que era bem inteligente, que não tinha muito traquejo social, tímido, né? E a gente ficava conversando sobre assuntos que a gente gostava, né? Às vezes podia ser algum assunto da escola, podia ser história, podia ser matemática, podia ser computação, né? E aí surgiram os grupinhos depois nerds que vão falar o quê? Vamos focar na leitura de quadrinhos, né? Na literatura, depois nos seriados, nos animes, né? E aí as coisas vão, digamos assim, se ampliando, né? Só que hoje o termo ele está hypado, né? Virou moda você ser nerd, até quem não é nerd quer ser nerd, só para estar dentro do hype, né? Mas, assim, até é bom, né? Porque as pessoas começaram a entender que o que a gente gosta não é, assim, nós não somos alienígenas, né? Não é coisa nós somos seres humanos e que gostamos de coisas bacanas que, infelizmente, a mídia, principalmente RPG, né? Toda notícia que saía na televisão e no jornal era para colocar o RPG como uma coisa maligna, né? Era sempre assim. Que foi uma coisa também nos quadrinhos, na década de 50, que tinha aquele movimento... Comic Code? Isso, que nos Estados Unidos que queria proibir os quadrinhos e tal, super-heróis, por causa sei lá, que ia afetar a família e tal. Na verdade, foi no período da caça às bruxas, né? No período da histeria com o comunismo, né? A época daquele senador McCarthy, que a gente chamava de macartismo. Isso. E que vem aquela figura, né, do Frederic Wertham, que vai escrever o livrinho A Sedução dos Inocentes, que via até coisas na orelha do Pernalonga, que não tem nada a ver, né? E aí foi ele que vai começar a insinuação de Batman e Robin ser um casal homossexual e começa toda o blá blá blá, que ainda faz eco hoje, mas que as pessoas, graças a Deus, abriram um pouquinho mais a cabeça e não são tão ferrenhas assim com medo, digamos assim, dos quadrinhos, né, que chegaram a queimar quadrinhos, né, nas praças dos pais tinham medo que os seus filhos lessem quadrinhos, porque segundo o Wertham, eles iam se tornar pederastas, iam se tornar assassinos, né, delinquentes juvenis, né? E só para lembrar as coisas como foram aqui no Brasil. Na época da ditadura militar, em 1970, um juiz, um promotor, não sei, eu não lembro bem quem foi a pessoa, mas foi baixada uma lei, um decreto, proibindo super-herói que voasse. Caramba, eu não sabia Sério? disso não, foi? Foi proibido.
Caramba! E outra coisa, nessa mesma Porque época... tem várias coisas aqui no Brasil que são, né? Né? E nessa mesma época, porque entenda, foi depois do AI-5, foi onde a botina desceu na cara de todo mundo, né? Eles chamaram todos os donos de editora para Brasília. O Exército convocou todos os donos de editora, vão lá para Brasília. Sentaram na sala com, eu ouvi isso de um editor da famosa Taika, não me lembro da antiga editor, o dono da editora Taika. Ele estava nessa reunião e ele me contou de primeira pessoa. Chegou um coronel e, assim, muito educadamente, ele disse que dali por diante qualquer quadrinho nacional teria que ser enviado para Brasília os originais para apreciação e o material não... qual foi a palavra que ele falou? O material muito pornô, muito violento, levaria um carimbo de censurado e não seria usado. Detalhe, não adiantava você mandar só o roteiro, você tinha que mandar a página pronta. Página pronta, né? E se eles não gostassem, eles pegavam um carimbo vermelho em cima do teu trabalho de um dia inteiro, original, censurado. Caramba. Viva a ditadura, né? Ainda tem gente que pede o retorno, né? E nós tínhamos ótimas editoras naquela época e todas simplesmente fecharam as portas. Foi assim também com a indústria do cinema na época. Exatamente. E também foi por causa isso, do papel, né? E foi por isso que o National Kid parou de ser exibido na TV naquela época. Olha aí. Porque era o super-herói que voava. Você vê como as coisas vão se relacionando, né? Com certeza. Não, aqui no Brasil, né, por causa do Roberto Marinho, todos os seus detratores viram que o quadrinho estava vendendo bastante e atacaram ele onde realmente a pedra no sapato ia apertar, né? Que era o quadrinho. E aí tem eles vão pegar quase uma década depois, né? Tudo o que o Werther falou nos Estados Unidos e trazem para o Brasil e toda a polêmica em torno do quadrinho ser uma leitura, digamos assim, para analfabetos ou semi-analfabetos, né? Porque, coitados, são crianças ou adolescentes que ainda não conseguem ler um livro, aí eles precisam da ajuda, né, do desenhozinho para tentar entender, né? E aí, assim, todo um trabalho que o Adolfo Eisen estava fazendo na EBAL foi quase que por água abaixo, né? Por causa dessa confusão, da treta aí com o Roberto Marinho, né? Mas assim, teve... Aqui no Brasil se vendia horrores, né? Vendia muito quadrinho, muito. Meus pais contam aqui que na década de 60, os cinemas eram os points. Então você tinha o Cine Nordeste, no período da manhã, sábado, geralmente eram os meninos que iam, né? E, como é que pode, esqueci, que hoje é um evangélico. O Rio Grande, no sábado à tarde, que tinha as matinês, era um grande ponto de encontro e meninas, meninos, mocinhas, rapazes iam lá com seus quadrinhos para trocar, para emprestar, né? Ou, às vezes, quem não tinha o dinheiro da entrada do cinema, vendia o seu quadrinho para poder assistir ao filme, né? Então, assim, isso é muito bacana, porque olha que bacana você se reunir, assim, digamos, a galera, né? Para falar dos seus quadrinhos preferidos, dos seus personagens, e ainda depois poder assistir a um filme, ainda depois ainda tinha aí das sorveterias, né? Sorveteria, era uma diversão rica e completa, né? E saudável, sadia. E só para completar, antes dessa butinada que deram no quadrinho nacional aí na época, em 1970, o quadrinista brasileiro era muito bem pago. Muito bem pago. Eu vi isso também, porque foi essa chance que eu tive de falar com acho que era, eu não lembro o nome do dono da editora da Taika, que a gente conversou já faz quase 20 anos que eu falei com ele sobre essa história, mas estava junto com ele um que era ilustrador das capas da Taika, fazia a capa do Drácula, daquela revista de guerra deles que era Combate. Ele virou para mim e falou, Peixoto, eu com uma capa que eu fiz pro nosso chefe aqui, que ele chamava o outro de chefe, né? Uma capa que eu fiz pro chefe aqui, eu comprei uma lambretinha. Olha aí. Lambretinha seria o equivalente a uma moto de 200 cilindradas hoje em dia,
uma Porque, scooter, né? vendia muito. É. E outra coisa também, o que acontecia aqui? No período do Comic Code bem forte mesmo, aqui no Brasil, sempre as histórias de terror e de faroeste venderam muito bem, né? E as histórias de terror nos Estados Unidos tinham que ser cada vez mais água com açúcar, não podia ter muito monstro, não podia ter sangue, né? E aí aqui no Brasil, as editoras sabiam que vendia. Então, o que elas faziam? Principalmente a La Selva, que foi marcada por uma editora que publicava bastante histórias de terror, ela contratava os artistas, pedia os artistas nacionais, pedia para eles colocarem pseudônimos, né, norte-americanos, e nossos leitores aqui compravam as revistas e achavam que as histórias estavam sendo produzidas nos Estados Unidos, mas na verdade eram todas feitas aqui no Brasil, né? Era coisa que acontecia também com as publicações da Marvel e da DC também, na Ebal e na Editora Abril. Tinha muitas reformulações das histórias e artistas brasileiros eram contratados para refazer certas partes que não faria sentido, inclusive com a cronologia, né, que chegava um pouco atrasado. Na verdade, até hoje tem artista que vai trabalhar para o mercado americano que dá uma mudancinha no nome, né? Por exemplo, o Mike Deodato, o Luke Ross, eles fazem uma pequena mudança. Engraçado que isso aí era uma exigência Isso não é preciso, não é uma regra, ninguém nem deveria fazer isso, mas era uma peculiaridade daquele agente da Glass House lá, como é o nome dele? David Campitti. Do David Campitti, diz assim, muda teu nome que vai ajudar, não ajuda nada, não podia, é só mania dele mesmo. Bom, agora eu vou dar um cortezinho aqui nessa parte mais histórica, viu, Peixoto? Para falar especificamente do trabalho aqui da dupla de tênis e do Gabriel, né? Eu vou começar com os mais jovens aqui, viu, Gabriel? Eu vou começar com os mais jovens. Eles já vinham participando, né, do Silent Mangá. Como eu falei, é um concurso japonês, onde pessoas de vários países participam. Os brasileiros participam em grande peso mesmo. E eles já tinham participado, ganharam menção honrosa, né? E esse ano... Foi assim, de menção honrosa também. Foi um prêmio já bem pontuado mesmo. Aí, só que esse ano eles conseguiram o Grand Prix, né? Que é o primeiro prêmio com a história Grandma's Flavor. Grandma's Flavor, o sabor da vovó. E o Silent Mangá é um evento, como o nome já diz, né? São histórias mudas, são histórias só com narrativa visual. Ou seja, a história, a narrativa, ela é contada só através da imagem, né? Não tem texto. E a história que Paulo escreveu e Giovanna desenhou surpreendeu a todos, né? Porque ela foi uma história bastante extensa para o concurso, porque como Paulo disse, né? Como não tinha lá no regulamento o limite de páginas, eles foram fazendo. Eles colocavam assim, né? Não existe limite de páginas, mas tentem fazer com pouca. Aí como eles não disseram o que é pouca, para mim pouca é menos de 200. Então eu disse, bora fazer o máximo de página possível, que eu não quero saber não. E ficou realmente muito, muito bonito. Não sou eu que vou desenhar, né? Sou eu que vou desenhar. Isso, e aí, Giovana, quando Giovana, peraí, eu quero saber assim, quando o Paulo estava escrevendo o roteiro, a Giovana dizia assim, Paulo, não já está por terminar aqui, não? Não, cabe mais algumas, cabe mais 20 páginas. Não, na verdade foi pior que isso. Pior que isso? A gente sempre faz assim, ele faz um roteiro romanceado, né? Ele vai escrevendo. Não, a história tá legal, vamos fazer. Eu faço o storyboard completo. Não, tá legal, vamos fazer. Isso tava umas 20 páginas. E aí tá. Quando eu tô na 10ª página, ele, olha, tive uma ideia fantástica, não sei o quê. Vamos colocar mais 5 páginas. Aí eu, 5 tá bom, né? 5. tudo bem, 25. Aí de repente
5 da manhã ele acorda, Giovana, pelo amor de Deus, anote aí. Aí eu, vixe. Aí assim foi colocando mais 2, mais 3, mais 4, mais 10. E aí deu 39 páginas, mas... E aí, inclusive, eu coloquei mais 2, eu também, né? Mas deu certo. Só tem um detalhe que o Paulo ainda não citou, né, Paulo? Uau. Né? Que agora eles colocaram limitação por tua causa, né? Foi. Não Eles sei se mudaram foi o por regulamento. Disseram Os que- japoneses mudaram o regulamento aqui, ó. Disseram que por causa de uns autores botando página demais, vamos botar um limite. Eu não sei que autores foram, não. Ninguém sabe. Eu não sei. Então, vamos só contar um pouquinho aqui rapidamente, Giovana, resumir a trajetória assim, de vocês, né? Que vocês também começaram como o Peixoto ali, eram fãs, né? Vocês liam, vocês gostavam, né? De cultura nerd em geral, sou otaku, nerd em geral. E aí chegou um dia que você disse, não, agora eu quero desenhar e vou investir nisso. Bom, tudo começou quando eu assisti o primeiro episódio de Pokémon. Eu tinha 9 anos, aí os meus olhos brilharam, comecei a chorar. Não chegou aí. Enfim, aí eu comecei a desenhar. Tipo, na outra semana eu já tinha desenhado todos os Pokémons. E aí minha mãe, que é isso, né? E aí ela foi me colocando em curso de desenho, e eu sempre estava desenhando, só que era hobby, né? E aí eu fui crescendo, com 13 anos, 14 anos, ainda era um hobby, eu fazia só para me divertir. Aí, de 16 para 17 anos, eu conheci o Paulo, e aí eu sempre estava desenhando. Um dia eu perguntei ao Paulo o que é que ele achava do meu desenho. Ele perguntou, você quer uma opinião de namorado ou você quer uma opinião profissional? Eu disse, fala o que você quiser. E aí ele disse que, cara, tá. E ele disse, olha, está ruim. Aí eu, por que que tá ruim? Não sei o quê. E aí a gente foi olhar na internet os desenhos de outras pessoas, os desenhos que o pessoal do mundo inteiro fazia, Japão, Estados Unidos. E eu, realmente, para eu desenhar de verdade, eu vou ter que ralar muito. E foi daí para frente que eu comecei a estudar para me tornar uma profissional, porque eu me via no futuro fazendo isso. Então foi assim. Eu, na verdade, desde criança, sempre gostei, primeiramente, de videogame, segundamente, de Sentai e terceiramente, de Superman. Antes de gostar de Batman, eu gostava de Superman. Inclusive, um dos maiores choques para mim foi chegar na banca, nos anos 90, ainda menino, eu acho que eu tinha 8 anos. A revista A Morte do Superman. A Morte do Superman. Meu amigo, que negócio foi aquilo? Primeiro que estava todo estranho, né? A revista em si era uma coisa estranha. Até então, na banca só chegava a revista do Superman, ele vencendo facilmente e aquele bom moço, tipo, o dia terminando feliz. Escutei. Modelo Meninas Super Poderosas mesmo, tá ligado? Aí de repente aquela revista, peraí, ele morreu mesmo? Foi um choque naquela época. Eu parei de ler comics por causa disso. Naquela época. Só voltei na época que os X-Men tinham estourado aqui no Brasil e que o Homem-Aranha estava naquela fase dos clones. Aí, meu amigo, aí sim, eu peguei quadrinho Marvel. Até então eu só conhecia DC. Não conhecia nada de Marvel. Só que, tipo assim, eu nunca fui o aficionado de comprar demais. Normalmente eu lia essas revistas na banca mesmo. Era comum lá em Mossoró, porque eu sou de Mossoró. A gente lê essas revistas em banca mesmo. Por quê? Porque eram tantas revistas. Quem coleciona comics, eu tenho até pena por causa disso. Porque é tanta revista para colecionar que você fica assim, ok, o que é que eu vou fazer com isso tudo? Tanto que para mim foi muito mais fácil ler X-Men na Era do Apocalipse, porque era uma das poucas revistas que você precisava comprar fora daquela linha. X-Men, X-Factor, X-Men, porque literalmente você só precisava comprar X-Men e X-Force para acompanhar. Então ficava mais fácil. Já no caso das outras linhas Marvel, eu precisava comprar Capitão América, Vingadores, precisava comprar Homem de Ferro, aí Gavião Arqueiro, e ainda de revistas que nem saíam.
Então, Da Liga da Justiça, exatamente. Né? Então, para mim foi muito mais fácil, quando chegou o mangá, me adaptar a ele. Porque, literalmente, eu comprava uma revista só comprava os números que saíam todos os meses. A animação, para mim, realmente, eu fui pego na época do Cavaleiro do Zodíaco, apesar de, eu acho que o primeiro anime que eu assisti foi o Doraemon, quando ainda passava na Manchete. Mas assim, que eu notei que era anime, que eu entendi, não, isso é animação japonesa, gostei, foi o Cavaleiro do Zodíaco, com certeza. E aquilo dali naquela fase era uma doideira. Eu acho que o Gabriel também se identifica com isso. Foi uma doideira pra gente, todinho. Quem era menino naquela época, meu amigo? Nossa Senhora. Eu peguei o finalzinho do Cavaleiro do Zodíaco, porque eles foram até um episódio específico, aí voltaram e recontaram. Aí foi quando eu comecei a assistir. Sim, eu tô ligado. Aí, nesse momento aí. Não, eu peguei desde o começo, pô. Eu me lembro, eu tava morando aqui em Natal já. Eu tava morando aqui em Natal na época, eu tinha acabado de sair, morava num condomínio, tinha saído da piscina, ia jogar videogame e de repente eu ia jogar Sunset Riders, viu? Ia jogar Sunset Riders, tinha chamado o boy pra jogar comigo e de repente começa aquilo. O que é que acontece assim que eu boto na manchete a orelha do Cassius no chão? Meu amigo, você acha que eu fiz o quê? Eu arregalei o olho, deixa. Foi lindo. Sabe aquela cena? E daí por diante. Contaminou, né? Contaminou. Lá em casa tinha um horário que ninguém podia ligar a televisão, porque era o horário de Cavaleiros. E assim foi com Dragon Ball também. Na época de Dragon Ball, que começou. Eu comecei a assistir na Cartoon TV só, porque na época meu pai tinha, por acaso, botado também por assinatura. Mas foi, tipo assim, eu entrei nesse universo, mas ao mesmo tempo eu nunca me senti nerd, otaku. Eu gostava muito. Eu era aficionado, tinha algumas revistas, mas não chegava a colecionar, até porque lá em casa a gente tem uma mania de jogar fora. Eu já joguei muito papel, né? Papel demais. Eu estou para jogar fora, inclusive, desenho dela, porque... É isso, não, me dê. Não, a gente comprou um triturador, porque não dá. É papel demais. Então, assim, eu nunca fui de colecionismo. Eu comprava, lia e jogava, vamos dizer assim. Paulo, eu só vou pedir agora para a gente dar uma abreviada, porque Denise já me disse ali que tem 10 minutos. E temos agora aqui nosso Gabrielzinho, né? Para falar um pouquinho, resumido, viu, Gabriel, da sua estrada, assim, né? Como é que você decidiu realmente abraçar o quadrinho? Porque Gabriel, ele é músico, ele fazia faculdade de música, na verdade, quando ele conheceu a minha loja GHQ, História em Quadrinhos, e Economia, né? Então, como é que ele saiu desse lado que podia até dar mais dinheiro a ele e foi investir nos quadrinhos, né? Contra todos, contra os pais dele, contra tudo, né? E hoje ele mostrou que realmente ele sabia onde ele queria chegar, né? E valeu a pena investir, né, Gabriel? Conta aí um pouquinho da sua trajetória. É muito parecida a história com a história de Paulo, porque eu comecei também pelo desenho animado. Eu sou uma criança dos anos 90, então eu era muito criancinha quando Cavaleiros estreou, e por isso que eu não peguei o início dos Cavaleiros, eu peguei já na segunda leva, né, quando eles repetiram. Mas antes de Cavaleiros, eu já estava assistindo o Dragon Ball no SBT quando passava. Eu amava aquela dublagem, inclusive. E tinha outro. E o desenho animado, para mim, era de onde eu tirava a inspiração para fazer desenho mesmo. E eu desenhava direto. Eu gostava muito de desenhar, mas eu era muito ruim. Assim, crianças na minha sala desenhavam muito melhor que eu. E eu ficava muito frustrado, porque eu gostava muito de fazer aquilo, mas todo mundo fazia melhor que eu. Tipo, tinha um amigo... Mas você vê o que Alex Ross posta, né? O desenho que ele fazia em criança, o que ele faz... Eu não posso postar o meu desenho de criança, não. A vergonha é muito grande. Quando eu era muito criança, que eu já gostava muito de desenhar, e minha mãe guardou um desenho que eu fiz, a gente ainda não tinha... a gente tinha acabado de se mudar e não tinha comprado todos os móveis, então eu não tinha TV em casa. Então eu ficava sentado olhando para a rua e desenhando as coisas que eu via na rua. Aí esse desenho que minha mãe tem guardado é um homem, um cavalo, e o cavalo fazendo cocô enquanto anda. Aí minha mãe, nossa, isso aqui é muito criativo, olha só, você fez até o cocô do cavalo.
Mas não era o que eu estava vendo e tudo que eu observava eu desenhava. E eu sempre levei isso como um hobby, um gosto, mas isso me frustrava um pouco porque eu não era bom, igual aos meus colegas que nem desenhavam e tal. Mas eu comecei, na época que a Animax começou a sair, eu comecei a colecionar assim, ativamente. Eu não tinha nem dinheiro, mas eu arranjava dinheiro de alguma forma e comprava. Eu era muito fã da Animax e eu conheci Cavaleiros na Animax e ela me levou para assistir na TV, que eu não sabia, caraca, o que é isso? Eu achava muito legal isso. Aí eu comecei a assistir na TV, né? E logo após surgiu a Revista Herói e na Revista Herói tinha uns manuaizinhos de desenho, tipo figura heróica, tinha perspectiva. E foi ali que eu comecei a estudar desenho. Foi através da Revista Herói, com aqueles 2 páginas de dicas. Até hoje eu tenho essas dicas na minha cabeça. Era porque é muito pequena a página também. Mas eu tenho elas na minha cabeça até hoje. Inclusive tem uma do Marcelo Campos, sobre figura heróica e o figura normal, né? Aí pronto, eu comecei a investir nisso. E eu tinha muitos amigos lá na cidade de Macau, onde eu morava, que eram grandes desenhistas. E eu ia na casa deles o tempo todo para ver os desenhos dele e copiar os desenhos dele e tudo mais. Só que eu não gostava de copiar, eu não gostava de pegar uma revista e copiar o desenho. Eu nunca fiz isso, nunca. Eu sempre pegava o desenho, aí eu via a roupa, via o tipo de rosto e tentava fazer do meu jeito. Eu não queria copiar os caras, eu queria aprender a fazer. Aí a minha ideia mesmo não era ser desenhista de quadrinhos, era ser ilustrador de livro, de RPG e tudo mais. Só que aí, quando eu mudei para Natal para fazer faculdade de economia e na época era ciência da computação, eu tinha passado nos 3 vestibulares, ciência da computação, economia e música. Só que eu escolhi economia porque tinha mais filosofia e política, que era o que eu gostava, e música porque era arte. E eu sempre fui voltado para isso, né? Aí eu descobri a Milena na loja dela, eu fiquei, nossa, isso existe, uma comic shop aqui em Natal e tudo mais. Nunca tinha visto uma comic shop, né? E fiquei encantado. E eu conheci a Milena por causa do Ivan Cabral, que me indicou que estava tendo um concurso de desenho. Aí eu mostrei a Milena o desenho, a menina fez uma cara assim, eu disse, perdi. Eu tinha que, né? Ela não podia dizer, né? Nada. Ela viu o desenho e fez assim, aí eu saí murcho, tristão. E eu dizendo para todo mundo que está ali, vai ser o primeiro lugar, vai ser o primeiro lugar. Depois disso, depois que eu ganhei esse concurso, aí todo mundo frequentava a loja da Milena, aí todo mundo quis me conhecer, né? Aí, esse menino, quem é esse? Eu ia lá só para olhar os quadrinhos, que nem dinheiro para comprar eu tinha. Aí eu ia para conversar e para olhar os quadrinhos. Aí nesse dia foi muito legal, porque foi quase como um divisor de águas. A minha paixão pela ilustração voltou, eu já tinha abandonado isso. O meu foco era música, até porque música, se você se dedicar à música, não tem como você se dedicar a outra coisa. Estudando flauta doce, aquele inferno. Não, eu tocava violão, aí eu estudava flauta doce para dar aula para criança. E era um inferno, que eu não conseguia dominar aquele troço. Aí, meu instrumento é violão clássico e guitarra. Depois eu fui apresentado aos desenhos de Natal, todo mundo quis me dar uma força e tal para eu iniciar, viram que eu tinha algum tipo de talento. Engraçado que teve um momento que eu fiz um teste para Glass House, que era uma página do Superman. Eu fiz 7 páginas. Foi igual como a Giovana fez. Eu fiz as páginas e mostrei para o Vanderline, que é outro artista lá de São Rafael. Aí ele disse assim, deixa que eu vou mostrar para o meu irmão, para ele te dar uma opinião que não é a minha, que a minha, se eu for dar, é de amigo. Aí o irmão dele, Volclens, olhou as páginas assim e disse, rapaz, o desenho tá legal, mas o traço de preto tá um lixo. Caramba, eu passei uma semana fazendo isso. Ele disse, não, mas tá um lixo, você leve e ajeite. Essas críticas me ajudaram muito a melhorar e tal. E eu não tive tempo para... Eu já tinha passado a vida inteira estudando para ser ilustrador, então eu já dominava muita coisa. Mas a linguagem dos quadrinhos é completamente diferente. Faltava a questão toda da narrativa. Quadrinhos é linguagem, é outra coisa, não é só sobre desenho. E quando eu fui fazer o desenho, engraçado que eu comecei a aprender já trabalhando.
Eu não tive tempo para começar, para aperfeiçoar certas coisas. Eu comecei a trabalhar e tinha prazo, e tinha que ser profissional, e tinha que entregar o material, e essas coisas me forçaram a ser melhor. Eu me lembro que no tempo do Duro de Matar, inclusive tu não fazia ainda arte final. Tinha que pegar um arte finalista, porque tu não sabia as técnicas, e de repente tu chega com o Feralza e, pô, tu pegou um arte finalista massa. Não, sou eu. Eu cansei. Brigando com as finalistas. Nos Estados Unidos é muito dividido o trabalho. Então, um faz a página em lápis. Mesmo, né? A indústria mesmo. Um faz a página em lápis, o outro faz as tintas pretas, o outro coloca as cores, que volta para o cara que fez o lápis para aprovar as cores voltam para o colorista para fazer algum reparo, ele passa para o editor, que passa para o letrista, que vai colocar os balões com as letras, que passa de volta para o editor, que vai passar para o diagramador, que vai passar de volta para o editor, que vai para a gráfica. Então é muita gente trabalhando numa revista só. Então eu tive que me acostumar com esse processo de trabalho frenético no primeiro trabalho já, e depois que eu comecei o primeiro trabalho em 2009, eu fui até 2016 sem ter um dia de férias, um dia de folga. E Gabriel, vale salientar aqui, 2015, quer dizer. Ele é o primeiro artista daqui do Rio Grande do Norte a ter um contrato de exclusividade com a editora norte-americana, que é a Avatar Press, né? Foi 2015 ou 2014? Foi 2011. Foi 2011? Até hoje. E já está até 2019. Eu estou até esquecendo da data já, faz tanto tempo Faz assim. tempo já. Caramba. Ele começou a fazer a Lady Death, né? Eu fiz uma capa para a Lady Death e os caras quiseram assinar o contrato. Olha Eu só aí, fiz tá uma vendo? capa. Será que Gabriel não é bom? Hein? Mas aí eu só vim levar mesmo a sério nessa época, que eu comecei a trabalhar. E quando eu ganhei meu primeiro salário, primeiro, você trabalha e recebe um mês depois. Porque a editora não trabalha, tipo, lá nos Estados Unidos você não recebe assim que você termina o trabalho, você só recebe um mês depois. Aí você faz a próxima e recebe um mês depois, assim por diante. E quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tive que largar a faculdade, tive que voltar para a minha cidade natal, em Macau, porque meu pai ficou doente e tal, eu tive que voltar para casa. Aí eu tive uma enorme resistência da família por causa dessas decisões, né? Só que eu estava muito certo do que eu queria e eu sabia que eu tinha potencial. Eu já tinha investido a vida toda para chegar até aquele ponto. Então eu sabia que eu podia agarrar aquilo ali. Aí minha mãe costumava dizer assim, que adianta você estar famoso, saindo crítica aí sobre você e você nem tem dinheiro. Aí no outro mês eu dei uma televisão de 46 polegadas para ela nunca mais falou nisso. Mas é assim, né? Então, eu vou encerrar agora por causa do tempo, mas só para... quando eu falo deles, assim, separado, e agora eles estão juntos, né? É aquela questão de quando a gente sabe o que a gente quer, por mais utópico que seja, né? Por mais louco que algumas pessoas digam que não, vai ser difícil, você não vai ter grana, é arte e tal, mas quando a gente sabe o que a gente quer, né? E a gente se dedica, a gente estuda, a gente se aprimora, né? E a gente vai lá, a gente não cruza os braços esperando que caia do céu, não. Aí você vai se empregando, você vai fazendo teste, você vai mostrando o seu trabalho, vai espalhando pela internet, entendeu? E um dia vai chegar, né? E assim, esses 3 aqui, 4 também com o Peixoto, que também começou como fã, né? E mostrou que, olha, eu quero falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu sei que eu estou certo, eu sei que eu tenho bagagem e tal, e foi adquirindo mais conhecimento ao longo do tempo, e foi fazendo coisas bacanas, tem fãs aí, né, no Brasil todo, pelo trabalho dele. Então, assim, quando a gente acredita, né, no que a gente faz e no nosso taco, né, e a gente faz por onde, a gente vai atrás dos editores, a gente vai atrás das pessoas que podem abrir alguma porta, ou então se lança mesmo aí pela internet, a gente consegue, né? São 2 exemplos aqui muito, como é que eu vou dizer assim, que muito me orgulham, né? Porque sem sair, digamos assim, do Rio Grande do Norte, eles estão conquistando aí o mundo, né?
Porque Giovanna e Paulo, o Gaudêncio já leu para vocês no comecinho, né, a biografia deles, eles já fizeram trabalho para o Japão, para o Reino Unido, para os Emirados Árabes, né? Eles foram, minha gente, só tiveram, vou chamar três, né? A dupla e o outro rapaz que foi, eles foram convidados para um evento de quadrinho em Dubai. Tá entendendo? Então, assim, enquanto a gente aqui, infelizmente, ainda não conhece o trabalho deles, o mundo todo já está conhecendo, já está abraçando, né? Gabriel também, entendeu? Gabriel, assim, caramba, Alan Moore, sabe? Alan Moore, chegar e querer dizer, e dizer assim, eu quero ele para trabalhar comigo. Nos últimos Se trabalhos eu dele. fiquei emocionada, imagine ele, né? Assim, eu não vou nem falar, mas senão eu vou chorar, viu, Gabriel? Você sabe que eu É choro. engraçado que essa popularização dos eventos nerds e essa influência da cultura pop sobre a sociedade e tudo mais, hoje a gente está com uma enorme divulgação de tudo isso. Hoje a indústria do entretenimento deu um enorme salto, né, de 10 anos para cá. O cinema estava se repetindo fórmulas e encontrou na indústria da cultura pop uma saída para rejuvenescer e resgatar fãs antigos e novos e trazer fãs novos, né? E o engraçado é que há pouquíssimo tempo a gente não tinha eventos como... A gente nem imaginava ter eventos como a Comic Con Experience, a gente nem imaginava que a FLIC lá em Minas Gerais fosse tornar tão grande, ou que ia ter tantos eventos de cultura pop. E até aqui em Natal Aqui em mesmo, Natal, né? aqui em Porque Natal, quando o Rio de Medeiros, ele convocou todos os quadrinistas em Natal, e em 2011 isso, que ele foi expor, que ele estava querendo ajuda para montar a FLIC, e aquele que... Ai, meu Deus, eu vou chorar, peraí. Aquele que... fez tanta diferença pra gente que vocês não sabem, viu? Aquele que, né, Gabriel? Fez muita diferença pra gente, porque eu vi lutando. Eu vi lutando pra mostrar o trabalho deles, entendeu? Porque eu sabia, eu sabia que tinha qualidade. Eu sabia que precisava de visibilidade. E o artista, certo? Quando ele é bem visto na sua terra, tem mais valor. E quando abriram para a gente, e depois quando o Hilda me convidou para ser a curadora de sessão de quadrinhos, eu vi, é a oportunidade que eu tenho para mostrar esses talentos, né? Para fazer com que eles apareçam para o público, apareçam para as escolas, entendeu? Fazer com que as pessoas entendam também essa batalha que a gente tem, né? Que o quadrinho não é hobby, fazer história em quadrinhos é uma profissão você ser roteirista de história em quadrinhos, é uma profissão você ser desenhista, é uma profissão você ser arte finalista, colorista, letrista, certo? Então, não tratem com descaso a gente, certo? Porque Giovana falou aqui, ó, Gabriel também, Peixoto, todo mundo sabe o quanto que a gente ralou e vem ralando, entendeu? Para conseguir um espaço para falar. Hoje, com a internet, está um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, com essa facilidade toda, ainda poucas pessoas conhecem aqui os nossos trabalhos. A gente é mais conhecido, como eu já falei, a gente é mais conhecido no Brasil todo, fora do Brasil, do que aqui em Natal. Com os eventos, a gente vai tendo essa possibilidade de abertura, né? Diga aí, Peixoto. Só para complementar o que você está falando sobre a questão da seriedade da coisa, só uns dados rápidos para vocês, tá, gente? No Japão, você fatura com quadrinho, desenho animado e tudo mais que é derivado, os produtos, porque quando você faz um desenho animado no Japão, já tem uma empresa que vai fazer o brinquedo, e outra vai fazer o videogame, outra vai fazer o chiclete, outro vai fazer uma calça, um boné, assim, você já faz o desenho animado... Está tudo vinculado, né? Está tudo vinculado. E isto gera bilhões de dólares por ano. E eu só estou falando do Japão, não vou nem tocar nos Estados Unidos, eu estou falando da parte que eu conheço, tá? Então, aí, quando chega aqui no Brasil e fala, você desenha quadrinho, que coisa de criança,
Né? Ah, meu amigo, é o seguinte, faz o seguinte, quem está ganhando mais, eu ou você, entendeu? Porque o problema é que nós estamos num país em que se estigmatizou o conceito de que quadrinho e desenho animado é coisa para criança. E se você trabalha com isso, você é tão retardado quanto uma criança. Quer dizer, você é um adulto que não cresceu. Não, não é isso, gente. Quadrinho, desenho, ilustração, roteiro, jornalismo sobre desenho animado, seja qualquer uma coisa que nós fazemos aqui, é coisa séria, é uma indústria de entretenimento, como é o cinema, como é o teatro. Só pelo fato de ser desenhado, o pessoal já relaciona com criança e aí joga no ostracismo. É uma barreira que ainda tem que ser vencida no Brasil, mas a gente está chegando lá. Está chegando. É por isso assim, que eu sempre agradeço a cada abertura que dão para a gente. Obrigada aqui ao SESC, né, que já vem fazendo eventos de cultura pop como um todo, vem chamando a gente. Obrigada aqui ao FLIM, né, a Dácio Galvão aqui também, que chama a gente para inserir, né, na programação e mostrar os nossos trabalhos. Então é isso, assim. Então o que eu deixo sempre para todo mundo é isso, é que valorizem os artistas locais, de histórias em quadrinhos também, tá? Não esqueçam da gente, porque toda vez que passa, né, artistas, aí, o quadrinho nunca é mencionado, por mais que a gente tenha aqui profissionais de mão cheia, tá? Que já receberam prêmios nacionais, internacionais, entendeu? Então, assim, reflitam também um pouquinho disso, professores, né? Insiram o quadrinho na sala de aula e tentem se instrumentalizar para trabalhar o quadrinho na sala de aula de uma forma total, né? Não só jogar para criança e para adolescente o quadrinho, mandar ler, ou então só pegar tirinhas e ficar fazendo alguma coisa com português, né? Mas entender a narrativa do quadrinho, saber ler o texto e a imagem, isso é muito importante, porque quadrinho não é só texto, quadrinho é uma leitura semiótica, ele só é completo se você consegue ler o texto e a imagem, certo? Eu quero até complementar isso aí que você falou, porque o quadrinho, realmente, ele não é só no português. O tanto que eu estudo, inclusive, sobre coisas variadas, sobre física quântica, sobre mecânica do sólido, sobre coisas assim que parecem não fazer parte desse universo, mas culinária, mas sincero, cara, o quadrinho tem tantas formas de usar para o conhecimento que você pode inserir o quadrinho em praticamente qualquer área do conhecimento, seja matemática, física, inclusive tem até para vender na Saraiva um livro em mangá, que é a história de quadrinho ensinando cálculo matemático, o cálculo diferencial integral. E é um método didático lindo. É uma coisa maravilhosa. Paulo, no Japão, não esqueça, você tem mangá de contabilidade, sim, mangá de como fazer saque, de como tirar fotografia. Tem umas 4 versões da Bíblia em quadrinhos, em mangá, certo? Eu poderia fazer uma lista enorme, mas assim, praticamente todas as formas de conhecimento no Japão, eles têm uma versão em mangá. E é infantil? Não é, é didático. Então, pessoal, muito obrigada a todos que ficaram aqui. Obrigada aos nossos convidados, né? Paulo, Giovana, Gabriel, Peixoto. Muito obrigada a todos. E o que eu sempre digo, leiam muito. E leiam também, e principalmente, histórias em quadrinhos. Muito obrigada. Nós que agradecemos vocês por terem aceito o nosso convite para ilustrar esse momento, né? O fato das escolas terem saído, elas têm horário de ônibus, então assim, dá aquele horário. Nós gostaríamos de ter vocês aí em cima para a gente tirar uma foto, do pessoal que estiver aqui quiser tirar uma fotografia, a gente convida para subir. Nossa estagiária Aline, que está ali, faça assim, Aline, que eu falei de vocês para ele, que trouxe para nós esse mundo que estamos conhecendo, que, como você disse, nosso conhecimento, quanto professores ou mediadores de leitura, de uma forma geral, ainda precisamos aprender muito e conhecer muito. Então, sempre que possível, o SESC, como uma instituição que incentiva a educação, as descobertas, os novos métodos, os antigos métodos para a gente conhecer. Então,
sempre é um prazer. Vamos estar sempre abrindo portas, sempre que possível. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Foi muito bacana o bate-papo, né, gente? Quem quiser, a gente vai circular aqui para tirar uma foto, para a gente desocupar, que a gente vai... pode ficar aqui, a gente tira aqui. Quem quiser pode sentar aqui. Os jovens...